Você quer prosperar? Bem, talvez a pergunta certa não seja essa, né? Se você quer prosperar, mas você sabe o que é prosperidade à vista, à visão, ao entendimento, à luz da palavra de Deus e à vista de Deus? Porque, queridos, é bem verdade que vivemos em uma geração, em uma sociedade hoje, onde para a maioria das pessoas prosperar é ter dinheiro, né? É ter uma conta no banco, sabe, abastada, é ter um sucesso visível. Mas quando nós vamos meditar, analisar a palavra de Deus, queridos, nós vemos que na visão de Deus prosperar vai muito além de apenas ter dinheiro. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, porque eu tenho certeza que você deseja melhorar, você deseja ascender, você deseja de fato prosperar nessa vida. Isso também é o que Deus, o nosso Deus, tem para você nesses dias. Porém, no Salmo 1, que é o Salmo que nós vamos estudar no dia de hoje, no vídeo de hoje, Deus ele nos deixou um mapa para que você, para que nós possamos, em percorrendo esse mapa, percorrendo esse caminho, alcançarmos de fato a prosperidade, não apenas, a prosperidade que o mundo pensa, que o mundo idealizou para nós, mas aquela prosperidade genuína, verdadeira, na qual Deus não apenas sonhou, desejou, mas deseja nos entregar. Então vamos juntos, porque no vídeo de hoje eu tenho certeza que você vai ser muito edificado à luz da palavra de Deus. Amém? E como eu já disse, pessoal, hoje nós vamos estudar o livro de Salmos, capítulo 1, onde nós iremos falar aqui a respeito de o segredo de Deus para a prosperidade, para a sua prosperidade, prosperidade da sua casa, da sua família, nesse tempo ainda, queridos. E quando eu e você começamos, adentramos pelas páginas da Bíblia, queridos, nós vemos que Deus ele poderia ter começado essa história de prosperidade falando de tantas coisas. Deus ele poderia ter começado, falando a respeito de oração, de milagres, adoração, sobre fé. Mas não, Deus, no Salmo da Prosperidade, ele começa falando sobre escolhas, sobre decisões que nos competem, que eu e você podemos, e não apenas podemos, mas fazemos diariamente. E por que, você pode de repente estar se perguntando, mas Paulinho, se o Salmo é sobre prosperidade, por que Deus começa esse Salmo falando sobre escolhas? Sabe por quê, queridos? Porque as escolhas que eu e você fazemos diariamente nas nossas vidas, elas têm sim o poder de nos aproximar dessa vida próspera que Deus tem para nós ou nos afastar desse caminho, desse destino próspero que Deus não apenas sonhou, desejou, mas Ele nos entregou. De fato, essa é a palavra, Ele já nos entregou. Porém, a pergunta é, você tem acessado isso? Então, adentrando a palavra, queridos, eu quero começar, nós vamos passar aqui verso por verso, são apenas 6 versos, rapidamente. Isso aqui, na verdade, é um mapa, queridos, é um mapa de Deus ao seu coração para que você vá bem nessa vida, para que você avance, para que você cresça, para que você conquiste, para que você prospere. E em crescendo, conquistando, avançando e prosperando, queridos, você desfrute de tudo aquilo que o próprio Deus idealizou para as nossas vidas, para a sua vida. Amém? E o primeiro verso de Salmos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja, queridos, que no verso 1 do capítulo 1 de Salmos, Deus ele começa nos falando a respeito das bem-aventuranças. Ele vai nos falar que bem-aventurado é o homem. A palavra na sua raiz hebraica para bem-aventurança ou para bem-aventurado é ashrei, que quer nos dizer, queridos, não apenas, um homem realizado financeiramente, não, pelo contrário, quer nos dizer a respeito de uma pessoa, de um homem ou uma mulher, que é realizada em todas as áreas da sua vida, porque para Deus prosperidade vai muito além de finanças, vai muito além de dinheiro. Deus, ele quer sim te ver avançar, te ver prosperar, em todas as áreas da sua vida, quer seja nos seus relacionamentos, na sua saúde, nas suas finanças, seja no seu espiritual, em todos os níveis. E perceba que essa visão de Deus, não é algo, não é voltado para uma prosperidade passageira, não, pelo contrário.
é um estado contínuo de quem vive uma vida alinhado com a vontade de Deus para si. Então, nesse primeiro verso aqui, o que nós podemos aprender é que Deus ele espera a progressão da nossa parte, né? O verso ele diz: não anda, não para e não se assenta, sabe, na roda dos pecadores, com os escarnecedores, com os murmuradores. Não, é uma progressão. A minha e a sua vida rumo à prosperidade de Deus para nós é uma progressão, é um avanço, querido, que tem por base, né, que quando você aceita um conselho de Deus, você não para, você não se assenta e você não se detém, entende? No seu caminho, pelo contrário, você continua trilhando esse caminho que Deus trilhou para você e que certamente vai te levar a um lugar de provisão e prosperidade. Então, para a gente encerrar esse primeiro ponto, queridos, entenda o seguinte, que Deus hoje, Ele espera de mim e de você, tá? Que a gente receba, que a gente aceite, né, o seu conselho, a sua orientação, e agora de posse desse conselho, dessa orientação, você se põe a caminhar nessa direção. Não pare, não se assente, não se detenha, ok? No seu caminho, e agora você faça desse caminho, dessa direção, dessa orientação de Deus à sua vida, a sua morada, a sua estadia. Por quê? Porque nós já falamos aqui em diversos outros nossos vídeos, queridos. Quem para no meio do caminho não chega a lugar algum. Eu não tenho dúvidas de que você, assim como eu, deseja não apenas chegar a qualquer lugar, mas a lugares altos, nobres, excelentes, em Deus, queridos. Amém ou não amém? Então o primeiro ponto é esse. O segundo versículo, né, para nós, nesse Salmo primeiro aqui, vai nos dizer assim, ó, que antes essa pessoa, esse homem, essa mulher tem o seu prazer, a sua alegria na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então veja que a palavra Torá, né, que é a sua lei, né, que é a tradução aqui para lei, que é onde a palavra lei no Salmo 1, verso 2, né, ela está apontando para a Torá, vai nos dizer e vai nos simbolizar, nos representar exatamente isso, queridos: direcionamento, segurança, instrução, direção e ensino. É exatamente para esse lugar que você hoje precisa colocar os seus olhos, exatamente para esse lugar de segurança, sabe, que você precisa colocar o seu coração, para esse lugar de instrução, para esse lugar de direcionamento de Deus para você. Diferente de quando eu e você tomamos conselhos, sabe, com quem não teme a Deus, com quem não chegou aonde você deseja chegar, com quem não construiu o que você deseja construir, com quem não tem a vida que você sonha em ter. Você vai ver que é muito comum, as pessoas hoje ligam aí, pegam seus smartphones, né, seus aparelhos aí e vão para a internet, vão para YouTube, vão para televisão mesmo, né, normal, sabe, Reels de Instagram, TikToks, e vão, sabe, se aprofundar na vida de pessoas que não têm a vida que elas gostariam de ter, não têm o casamento que elas sonham em ter, a família que elas desejam ter, o emprego, o trabalho, e querem se aconselhar, querem se embasar, querem se espelhar nessas pessoas. Queridos, não dá certo. Paulinho, o que eu faço? Qual é o melhor lugar? O melhor lugar para você se orientar é o que o próprio salmista, né, nos escreveu aqui, queridos. Aqueles que meditam na lei do Senhor, de dia e de noite, nela tem o seu prazer. Não existe melhor orientação para você nesses dias, nesse tempo, querido, querida, do que a palavra do Senhor a nós. Não existe, não é à toa que o próprio Deus, o nosso Pai Celestial, lá em Jeremias, né, o livro do profeta Jeremias, ele nos deixou escrito que eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim a qual você espera, a qual você deseja. Então esse é o segundo ponto para nós, esse é o segundo versículo para nós, querido. E aí quando nós entendemos, nos aprofundamos, sabe, nesse segundo versículo, a gente vê, a gente entende, queridos, que o justo, né, a pessoa que teme a Deus, ela não vê, sabe, a palavra, né, as orientações do Senhor como um peso, pelo contrário, ela recebe isso, né, como uma dádiva, como um gift, como um presente da parte de Deus, porque ela confia, ela sabe, ela entende que Deus ele quer, tem e deseja o melhor
para ela. E aí, para a gente encerrar esse segundo ponto, você precisa concordar comigo, eu acredito que você concorda comigo, que a pessoa que medita na lei do Senhor, queridos, fatalmente, certamente ela vai tomar decisões mais sábias para a sua vida. Sim ou não? O terceiro versículo vai nos falar que essa pessoa, entendeu? Que medita, que ama, que tem o seu prazer na lei do Senhor, que eles medita dia e noite, essa pessoa, esse homem, essa mulher será comparada a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que ao seu tempo certo florescerá. Sabe por que muitas vezes você hoje, sabe, se depara, né, com uma situação infrutífera na sua vida? Porque às vezes está faltando, sabe, você meditar mais na palavra. Porque às vezes está faltando você confiar mais no Senhor. Porque às vezes está faltando você buscar mais orientação de Deus e menos, sabe, do influencer, menos da influenciadora, menos, né, de Ciclano, Bertrano, Teotrano, e ir mais para Deus, queridos. Porque o próprio verso 3 de Salmos, o salmista, ele está nos ensinando que a pessoa que busca o Senhor, que confia, que espera, que acredita, que medita na palavra do Senhor, ela é comparada a uma árvore do lado ali, ó, de um ribeiro de água. Você sabe o que acontece com a árvore quando ela está afastada de um terreno, de um solo, sabe, onde tem água, ou longe, né, do rio? Você sabe o que acontece? Sequidão. Essa árvore, queridos, ela pode até florescer, ela pode até frutificar, mas vai ser com peso, vai ser com muito esforço, ela vai depender, sabe, de chuvas temporãs, né, de tempo em tempo, uma chuva ali para bater e regar ela. Sabe, muitas vezes é assim que você tem levado a sua vida. Você até consegue, né, crescer, sabe? Você consegue até avançar, né, mas é com muito peso, é com muito esforço. A sensação que você tem é que uma vez ou outra, quando, né, os planetas se alinham, sabe, a Lua e o Sol, você consegue dar um salto na vida. Diferente daquele homem, daquela mulher, querido, querida, que quando estão alinhados com os propósitos do Senhor, eles são comparados àquela árvore que foi plantada do lado ali, ó, né, do ribeiro de água. E aí sabe o que acontece? O seu crescimento é mais natural, a sua frutificação é mais, sabe, easy, né? É mais fácil. Entende? A todo o tempo ela está crescendo, avançando. Não é de tempo em tempo. Não por quê? Porque ela está junto às fontes. E quem seria nessa fonte? Essa fonte para as nossas vidas é o Senhor, queridos. É o Senhor que, quando eu e você estamos inseridos, estamos arraigados, sabe, na sua palavra, né? Temos o nosso prazer na sua palavra, confiamos, acreditamos nas nossas vidas ao Senhor, buscamos ao Senhor, queridos, não tem outra solução, né? Não tem outra coisa a não ser crescimento para a sua vida. E é isso que o Senhor deseja para você hoje. E esse é o nosso verso de número 3. Mas os versos que vêm a seguir, vocês vão ver que são tão fortes, tão poderosos, né? Tanto o verso 4, o 5º e o 6º, então, é algo assim que vem para, de fato, descortinar, queridos, sabe, a revelação de Deus para nós. Então, vamos juntos, pois eu tenho certeza que até o final desse vídeo aqui você vai ser muito confrontada, mas também edificada naquilo que o Senhor tem para você. A vontade dele para você, meu irmão, minha irmã, é boa, é agradável e é perfeita. Amém? Então, verso 4 de Salmos, capítulo 1, vai nos dizer que os ímpios, né, aquelas pessoas que não buscam, não acreditam as suas vidas ao Senhor, não são assim como, né, os prudentes, os nécios, sabe, aqueles que amam a palavra do Senhor, mas são comparados com uma palha que o vento sopra e espalha, entende? Então percebam, queridos, quando eu e você, né, no verso 3, somos Então percebam, queridos, que quando eu e você, de fato, depositamos no nosso coração, as nossas vidas, sabe, ao Senhor, na palavra do Senhor,
Nós somos comparados a essa árvore que é plantada junto aos ribeiros de água, né, que ao seu tempo, sabe, certo, floresce, prospera. Tudo, a Bíblia diz que tudo que faz prospera, queridos. No verso 4, ela vai nos dar o oposto disso, né? Vai nos falar a respeito do ímpio. E ímpio, vejam bem, são aquelas pessoas que não confiam, não acreditam em suas vidas, não dependem do Senhor. O verso 4, queridos, desse salmo está nos falando que os ímpios eles seriam então comparados, ou eles são, né, comparados com a palha, na qual o vento sopra e eles são espalhados. Quando espalhados, que eles não deixam rastro, não deixam lastro, não deixam, sabe, pegadas pelo caminho, ou seja, a sua memória é totalmente varrida, sabe, da face da terra. E eu tenho para mim, queridos, que não é isso que eu e você queremos. Pelo contrário, eu e você queremos ser reconhecidos como aquelas pessoas do verso 3 que nós acabamos de ler, plantados, né, junto ao ribeiro de água, ou seja, temos alimento, temos crescimento em todo o tempo, toda a fase das nossas vidas e tudo aquilo que nós fizermos prospera. Tudo aquilo que nós fazemos prospera. Eu quero já liberar, eu quero já profetizar essa palavra aqui sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você não é, sabe, do tipo de pessoa comparado aqui ao verso 4 da Bíblia, né? Como a palha. Não, você é comparado como a boa árvore plantado junto aos ribeiros de água, né? No qual dá o seu fruto a todo o tempo, cresce em todo o tempo e tudo aquilo que você faz prospera no Senhor, meu irmão, minha irmã. Você recebe essa palavra aí? Amém, queridos? E aí, pra gente já caminhar, para o encerramento desse bate-papo nosso de hoje aqui, queridos, desse vídeo aqui que eu tenho certeza que está trazendo muito esclarecimento à sua vida, nós vamos para o verso 5, que vai nos dizer o seguinte: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que é que isso quer dizer para nós, queridos? Que quando eu e você adentramos, sabe, nessa condição, nesse caminho dos ímpios, nós não subsistiremos. Como eu disse aqui no verso anterior, queridos, sabe o que é você passar por essa terra e ter o seu legado, a sua história, o seu nome apagado, sabe? E daqui a pouco ninguém mais lembrar de você, você ter sido só mais um nessa terra. É sobre isso que esse versículo número 5 está falando. Porque o juízo aqui, o juízo de Deus aqui, né, ele aparece apenas como uma consequência do plantio, entende? Dos resultados, né, da semeadura dessas pessoas. Aquelas pessoas que foram as prudentes, que, né, colocaram o seu prazer, o seu coração na lei do Senhor, meditaram nela, né, e foram comparadas, sabe, a uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que em tudo que fez prosperou, e aquelas pessoas que de repente lançaram as suas sementes, né, fincaram as suas raízes longe dos ribeiros de água e não geraram frutos, não prosperaram, não avançaram, entende? E com o passar do tempo, morreu suas raízes, secou-se, sabe, a sua erva e daqui a pouco ninguém mais lembrou, entende? Então, entenda uma coisa, queridos, que Deus, a todo momento, Ele oferece o caminho. Nesse exato momento, Deus está também te oferecendo um caminho de sabedoria, através desse vídeo aqui, não é isso? Através dessa palavra que Deus está te oferecendo um caminho. Agora, percorrer por esse caminho não é com Ele, é com você, é comigo, é com nós. Não é verdade? E aí, para a gente encerrar, queridos, o último versículo, o versículo de número 6, veja só que poderoso é esse versículo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, entendam quão profundo esse versículo, quão profundo, quão poderoso é essa palavra, queridos, na minha e na sua vida. O verbo conhecer aqui no seu original, né, no hebraico, é iada. Iada significa conhecer profundamente, relacionar-se, cuidar. Entende? E aqui está falando exatamente a respeito do Senhor para conosco. Porque Deus conhece o caminho de todos aqueles que caminham com Ele. Deus se relaciona com todos aqueles que se relacionam com Ele. Deus cuida de todos aqueles que têm cuidado para com Ele, cuidado para com a sua palavra, queridos. É exatamente isso que o texto bíblico quer nos dizer aqui. E esta
talvez eu tenho para mim que é a maior prosperidade que eu e você podemos ter, a de nos relacionarmos com o Senhor, de conhecermos a Ele, sabe, como íntimo e Ele nos conhecer na nossa intimidade. Esse é o maior nível de prosperidade que você pode obter hoje, queridos, na sua vida, na sua casa, na sua família. E aí eu posso te dizer uma coisa, você acredita mesmo que se você obter hoje em Cristo esse nível de relacionamento, de profundidade, intimidade com o Senhor, vai te faltar alguma coisa a mais? Não vai, não vai. Então, para a gente caminhar para o encerramento aqui, queridos, perceba que o grande virada, né, a grande chave aqui, a grande sacada aqui desse salmo, queridos, é a seguinte, né? Deus ele não começa falando, sabe, a respeito de prosperidade. Ele começa falando sobre influência. Depois ele fala sobre intimidade e então depois fala sobre raízes. Tá entendendo? E apenas depois das raízes é que ele vai falar de frutos. Vocês pegaram? Vocês pegaram? Primeiro ele começa falando de influência, árvore, né? Influência, intimidade, raízes e só então os frutos. Sabe por que muitas pessoas não prosperam, queridos? Porque elas desejam inverter, elas pensam que vão conseguir inverter essa ordem. Vão começar primeiro, sabe, pelos frutos, mas não existe nenhuma árvore que produza frutos sem primeiro ter fincado raiz, ter solidificado raiz. E aí a virada de chave aqui desse vídeo aqui, sabe qual que é? É que você é essa árvore. Você é essa árvore. Entende? Que vai gerar esses frutos, mas como você pensa em gerar frutos se você, de repente, hoje, a sua realidade seja essa, você está plantado lá no meio do deserto? Como você vai frutificar? Agora, a partir do momento que você mudar as suas raízes para a beira do riacho, para a beira do rio, para a beira das águas do rio, de Deus, meu irmão, não tem como você não florescer, não tem como você não frutificar, não tem como você não avançar e prosperar nessa terra. Então você vai ver que, infelizmente, essa é uma realidade, né? É uma realidade da maioria das pessoas. Querem frutificar sem raízes, querem resultados sem transformação, querem prosperidade, sabe? Mas sem permanecer em Deus. E no final das contas, né, a gente precisa entender que Deus nunca trabalha, sabe, de fora para dentro. Pelo contrário, é sempre de dentro para fora. Não é à toa, né, que o nome do nosso canal aqui é esse, de dentro para fora. E aí, para a gente definitivamente caminhar para o encerramento, eu quero deixar 3 perguntas para sua reflexão hoje, sabe? Para que você venha se refletir, né, na sua vida, na condição que você tem vivido hoje. E a primeira pergunta é: quem tem influenciado as suas decisões hoje, as decisões que você toma na vida hoje? Você toma suas decisões hoje, sabe, aquelas mais importantes, né, baseado na palavra de Deus, baseado naquilo que Deus pensa a seu respeito? O que é que tem alimentado, né, a sua mente diariamente? A palavra de Deus ou os noticiários, né, os jornais, porque tem crise, isso e aquilo. O que é que tem alimentado a sua mente? E a terceira pergunta aqui, para sua reflexão, é a seguinte, queridos: as suas raízes hoje estão fincadas em Deus ou nas circunstâncias? Essa é forte, né? Em Deus ou nas circunstâncias. E aí, responde para mim não, responde para você mesmo, sabe? Porque talvez você ainda esteja hoje, né, esperando Deus mudar as suas situações, circunstâncias, mas Deus também esteja hoje, né? E esse vídeo aqui aponta para isso, queridos. Né? Deus esteja esperando você mudar as suas raízes de lugar, mudar a sua direção, entende? Voltar a sua direção, o seu coração, o seu foco para a palavra dele. Porque no final das contas, né, a prosperidade que Deus nos oferece, ela não nasce de atalhos. Ela nasce da obediência, ela cresce na perseverança e floresce na presença. Amém, queridos? Então é isso. Se esse vídeo falou com você, cele esse compromisso com Deus de que você vai voltar o seu foco para a palavra do Senhor, de que você vai fincar suas raízes no lugar certo. Escreve aqui embaixo, assim, nos comentários: eu quero ser uma árvore plantada junto às águas de Deus. Aleluia! Eu quero ser uma árvore plantada junto às águas de Deus. Escreve isso aqui embaixo, porque isso é um compromisso que você está selando com você mesmo, não é comigo não, queridos. Não é comigo não, eu diariamente, né, eu procuro, sabe, aprofundar as minhas raízes na palavra do Senhor, entende? Na presença, no relacionamento. Mas esse vídeo aqui é para direcionamento de Deus ao seu coração aí do outro lado também, tá bom? Então é isso,
ficamos por aqui, né? Vou deixar aqui embaixo os links para você se inscrever, entrar lá no nosso grupo de WhatsApp. Diariamente eu mando mensagens, louvores, tudo para alimentar, né, as suas raízes aí também, sabe, na vida de Deus, na presença e na palavra de Deus. Tá? O link da nossa mentoria, Desafiando Gigantes, estamos abrindo, né? Já vamos agora abrir as novas turmas, tá? Então, se você quer vir estudar comigo como vencer os seus medos, os seus gigantes, todos aqueles desafios que têm te impedido de viver a vida que Deus tem para você, tá? O link vai estar ali embaixo também. Me chama no WhatsApp, vem conversar comigo. Eu tenho certeza que de alguma forma vai, sabe, te tirar desse lugar de paralisia, de escassez e te colocar no caminho da prosperidade, da provisão de Deus. Tá bom? Então é isso, ficamos por aqui. Faço votos aqui de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.